vocês estão trazendo aqui de graça para conteúdo. O nosso conteúdo é muito mais fundo, não tem nem como comparar, e realmente nós não temos nenhum objetivo de se comparar com preço, porque nós entregamos um valor muito grande. Olá, meu nome é Advan Zanquete, sou advogado, especialista em direito ambiental e direito agrário e do agronegócio, e esse é mais um episódio do nosso podcast, do nosso canal no YouTube Direito Ambiental na Prática, e tenho certeza que hoje eu vou conseguir trazer um caso, algo muito prático aqui para vocês, porque nós vamos falar sobre 2 julgados recentes. Então, recentes para quem acompanha aqui o canal, segue a linha de sair um vídeo, saiu um podcast e já está acompanhando, então eu falo em maio de 2022, por isso que eu falo que é recente. Pessoal, então, primeiro agradecer a quem assiste o canal, a quem escuta, a quem está correndo, a quem está no carro, está ouvindo esse podcast, mas falar que hoje vai ser necessário visualizar, porque eu tenho interesse em compartilhar a tela, em trazer o caso, porque fica muito mais fácil para você visualizar ele e ter um entendimento. Tem um caso aqui, um julgado que eu vou trazer hoje, onde vai ser uma aula sobre responsabilidade civil ambiental. O tema de hoje é responsabilidade civil ambiental, mas antes de nós seguirmos, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ative o sininho para você receber a notificação quando esse episódio for ao ar e não deixe de compartilhar. Ajude nós a crescer com esse canal, porque nós crescendo, vocês consequentemente terão muito mais conteúdo. E isso eu falo para os advogados que nos acompanham, para os alunos de direito que nos acompanham e principalmente também para os clientes que, além de ter o caso conosco, ainda estão pensando em contratar ou não o escritório, vocês já podem nos acompanhar e saber um pouco mais sobre o seu caso específico. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre responsabilidade civil ambiental, tentar falar de forma objetiva, porque é um tema muito amplo, é um tema que poderia ter um curso somente sobre responsabilidade civil ambiental. A gente sabe que a responsabilidade civil, a famosa responsabilidade civil, ela está no 927 e no 944 do Código Civil, onde tem lá a obrigação, eu infringi o direito de outro, tenho a obrigação de reparar esse direito. A responsabilidade civil ambiental, ela já está inserida no artigo 14, parágrafo 1º da 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, e também após, ela é de 81 essa legislação, após, quando veio a Constituição Federal, trouxe o 225 em seu parágrafo 3º, o dever de reparar. O autor de um dano ambiental tem que reparar, também com o mesmo objetivo da responsabilidade civil a conhecida, que é de voltar ao status quo ante, voltar ao status anterior. Então, esse que é o objetivo a princípio, só que muitas vezes no direito ambiental nós sabemos que é impossível isso acontecer. Pega um caso, está lidando com a natureza. Pegar uma responsabilidade civil normal, bati no carro de uma pessoa, eu vou lá e vou reparar, vou conseguir fazer voltar ao status anterior, nesse caso. Mas quando se fala em direito ambiental é muito mais complexo, por isso às vezes o direito ambiental parece ser simples, parece uma matéria fácil de ser trabalhada, mas ela é muito complexa, ainda mais quando se fala em responsabilidade civil. Aqui ela tem como objetivo, a responsabilidade, ela é objetiva. Tá? O objetivo dela é reparar, voltar ao status quo anterior. E nós sabemos que se trata de uma responsabilidade objetiva. Ela tem caráter também, natureza, de ser subsidiário. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada tema. Tem a questão da obrigação próprio terreno também, que é a do atual proprietário do empreendimento. Então, tudo isso eu tentar falar de forma objetiva hoje aqui, mas tenho certeza que vai ser uma aula quando eu trouxer os acórdãos para vocês compreenderem um pouco mais. Por isso que tenho interesse aqui em compartilhar a tela e deixei bem claro que a questão de quem está ouvindo por áudio depois veja também pelo YouTube, para poder ter essa noção maior, para compreender um pouco mais da ideia do conteúdo, do episódio de hoje. Importante falar também sobre a questão que a jurisprudência não é pacífica. Quando eu vou trazer aqui os casos para vocês, é importante já destacar, por exemplo, excludentes de responsabilidade civil não cabe em matéria ambiental. Esse é o meu entendimento também, mas eu vou atuar para um cliente que cometeu um dano ambiental, falando, quando eu atuava com a tese, essa era a minha frente.
Não cabe. Mas agora eu atuando para um autor que cometeu um dano ambiental, eu vou ter que puxar e trazer doutrina, trazer julgados que não entendam dessa forma. E a jurisprudência não é pacífica. Então isso é muito importante destacar. Existem matérias, existem súmulas, a própria questão da inversão do ônus da prova que ela se dá em matéria de responsabilidade civil ambiental, ela é uma súmula. Súmula 618 do STJ. Já conseguimos caracterizar de outra maneira? Já? Então tem que ter esse olhar de que o que eu vou trazer aqui não quer fazer menção que é exatamente dessa forma que a jurisprudência entende. Não, eu vou trazer o entendimento dos relatores desse caso. Mas eu optei por pegar casos aqui até mesmo para vocês compreenderem, que é o entendimento pacífico é o entendimento massivo hoje, mas ele não está pacificado falando a nível nacional. Sei que tem colegas do Pará, vai ter colega do Mato Grosso, vai ter colega de Goiás, vai ter colegas de todos os estados aqui, e os próprios clientes que nos ouvem, é um entendimento recente e até mesmo de desembargadores muito conhecidos em matéria em caráter ambiental. Então, só para ficar claro, falando de teoria do risco criado, por exemplo, que sequer precisa comprovar o nexo causal, se comprova até, se é um doutrinador muito famoso, José Afonso da Silva, entende pela opção da teoria do risco criado. O que isso significa? Que se é provável, presume-se que aquela empresa gerou dano e poluiu, um exemplo aqui, presume-se que aqueles pescadores estavam pescando de forma irregular, eles sabiam que era uma espécie em extinção, presumiu-se isso, já pode caracterizar a responsabilidade civil ambiental nesse caso de forma com caráter objetivo, pela teoria do risco criado. Não precisa nem comprovar que a conduta deles se deu comprovando o dano, nesse caso, que é aquela questão da própria responsabilidade civil, que nós aprendemos muito na faculdade essa questão da ligação entre a conduta e o dano, o nexo causal. Na teoria do risco criado nem é necessário. Então, tem doutrinadores que entendem dessa forma, assim como a jurisprudência em alguns casos, mas não está pacificado. Isso que é importante destacar. Mas, bom, vou compartilhar a tela porque a ideia é que seja bem objetivo mesmo para vocês conseguirem compreender aqui. A questão da responsabilidade civil ambiental. Aí até para, antes de entrar no caso aqui, no caso concreto, só trazer para vocês visualizarem. O artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do comum do povo. Não é objetivo aqui. Peço licença até para ler, mas só para vocês entenderem onde que se encontra a responsabilidade civil ambiental em nossa legislação. Aí o seu artigo 3º menciona que as condutas e atividades lesivas, consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então aqui está um artigo. Até poderia mencionar o segundo, poderia mencionar isso, que aqui traz sobre eu posso até dizer sobre a questão da atividade minerária mesmo. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Mas seria o 225, o artigo 3º mesmo. E na 6938 de 81, ela traz então em seu artigo 14, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores a... E aí relata tudo, mas o que vale para nós hoje aqui é o parágrafo 1º. Sem obstar da aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, o que isso quer dizer? Responsabilidade objetiva, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. E aí segue falando da responsabilidade civil criminal também por danos causados ao meio ambiente. Então, vamos lá. Quais são os acórdãos que eu decidi trazer aqui então, para vocês compreenderem? O primeiro deles trata-se sobre um caso bem recente, saiu do forno agora. O que é importante e destacar nesse caso? Olha só, para vocês compreenderem. Esse caso aqui, ele não foi considerado responsabilidade civil ambiental.
mas ele é uma responsabilidade civil ambiental, porque teve um dano ambiental, só que ele foi considerado pelo 927 e o 944 que eu acabei de mencionar, que é a responsabilidade civil. Então, por isso que eu menciono. E esse caso aqui é um caso típico onde já tem uma do estado do TJ do Rio Grande do Sul, eu até não apaguei nome de parte, nada aqui, mas importante destacar onde aqui já está balizado, pacificado a questão da tese. Qualidade de vida é um direito fundamental, não sei quanto tempo ela vai perdurar, mas eu quis mencionar esse caso porque, olha só, no próprio TJ, onde já está pacificado, o relator desse caso aqui, ele não entendeu pela responsabilidade civil ambiental, simplesmente foi pela responsabilidade civil, sendo que esse caso aqui são mais de 100 pessoas envolvidas, onde foi feita toda a instrução em um caso, que é o caso que eu menciono aqui, e esse caso serviu como prova, os demais processos estão apensos nesse caso. Ele até teve uma grande questão lá no início desse caso, foi ajuizado na Justiça Comum, na vara da Fazenda Pública, só que ele foi remetido ao juizado, porque ele compreendeu que todos os moradores, o dano seria individual, e tratava-se de um caso do juizado, sendo que teve perícia, e o juizado não aceita perícia, não pode ser realizado perícia no juizado, porque ele visa a celeridade da causa, quando tem perícia sabe que vai ser um caso um pouco mais complexo, então ele teve a instrução na primeira vara e depois suscitaram para ser julgado, foi citado, até ele foi para o tribunal para ver qual era a competência, se era do juizado ou da vara comum, mas ele acabou sendo julgado no juizado. Mas mesmo assim houve a condenação para os advogados, é ruim quando vai no juizado que não tem talvez condenação, não tem sucumbência, mas nesse caso foi deferido o pedido de sucumbência na fase recursal então. Mas bom, indo para o caso aqui. Não quero entrar tanto no mérito das provas, mas é só para vocês compreenderem mesmo a questão do seguinte. Trata-se de um caso que era um presídio onde teve uma poluição de esgoto a céu aberto, porque hoje o presídio tem capacidade para tantos detentos, ele está lá mais de o dobro da capacidade. E aí a fossa filtro do presídio não foi capaz de suportar e remeter para o esgoto cloacal do bairro, sendo que é um bairro residencial, onde existe um presídio, e o que aconteceu? Estourou a fossa filtro e começou a correr esgoto a céu aberto por cima das ruas, e esse esgoto foi indo por cima e, consequentemente, imagina, mais de, sei lá quantos detentos tinha lá exatamente, mas era uma quantidade enorme, e aí correndo esgoto a céu aberto por cima, imagina esgoto a céu aberto na frente da sua casa. Aí foi ingressado com uma demanda, então, contra a companhia saneadora, contra o município e contra o Estado, que é quem coordena esse presídio, quem tem a responsabilidade dele. Com a companhia saneadora foi firmado um acordo na questão da obrigação não de reparar o meio ambiente. Nesse caso aqui foi feita uma ação de obrigação de fazer, buscando reparar também o dano dos autores, que seria uma indenização, e também para cessar essa poluição. E aí, nesse caso aqui, porque o reparar o meio ambiente ali, eles simplesmente é parar. Quando eles pararem, eles vão ter que ir lá fazer uma limpeza, mas isso já o próprio MP entrou com ação civil pública também solicitando, a qual não pode sobrestar esse processo, interromper esse processo, mas o MP já está buscando a reparação também do meio ambiente nesse caso aqui, inclusive danos morais coletivos, por entender que houve uma poluição geral ali no bairro. E aí, os moradores têm direito a essa indenização, então, e vocês têm que compreender o que nesse caso aqui? Que foi firmado um acordo com a companhia saneadora e não tem mais a questão da obrigação de fazer. Então, caiu fora o pedido da obrigação de fazer, porque foi firmado um acordo com a companhia saneadora. E o processo seguiu somente para a questão mesmo, para o fato da própria responsabilidade civil ambiental no que diz respeito à indenização. Como ele não tem, os moradores se sentiram lesados, parágrafo 14, o artigo 14, parágrafo 1º da 6938 de 81, diz que, independentemente da responsabilidade dos autores do dano, eles têm que reparar, indenizando as pessoas que sofreram, ou o meio ambiente, então. Aí, aqui, ó,
esgoto, mau cheiro, então responsabilidade civil, nexo de causalidade configurado, por isso que é importante, sempre peque pelo êxito. Por que pecar pelo êxito? Porque aqui, ó, como foi a responsabilidade civil, que não entrou no cara da responsabilidade civil ambiental, se vale aqui a responsabilidade civil a tradicional, tenho que comprovar o nexo causal entre a conduta e o dano. Então, por isso, pequem pelo êxito. Quando não ocorrer a inversão do ônus da prova, que é uma característica da responsabilidade civil ambiental, até o próprio CDC, que nós podemos falar que é tópico para um outro podcast aqui, a questão do bystander, você tem que entender que tem que pecar pelo êxito. Faça a sua prova. Comprove o dano do seu autor, nesse caso aqui da tese falando. Tá? Então tem que comprovar. Aí causou dano à saúde e dever de indenizar. Esse caso aqui quis compartilhar com vocês, só porque a sentença foi muito boa a sentença, tanto que nós recorremos aqui, ó, mas é pela estratégia mesmo, para mostrar para vocês. Ó. O nosso cliente, e aí não foram ingressadas com 100 e poucas demandas, são mais de 100 pessoas, mas foi por família. E esse cliente aqui, por exemplo, é sozinho, enfim, ingressou com uma demanda, mas todos os outros casos estavam em conjunto, então foram julgados da mesma maneira. Aí, é importante destacar que contamos com o apoio do Ministério Público, o qual sabe de todos esses danos também, inclusive ingressou com uma ação civil pública paralelo a esta ação. Então, estamos contando com o braço do MP nesse caso aqui. Em outros casos, vamos ser contrário, vamos bater de frente com o MP. Nesse caso, nós estamos na mesma linha, do mesmo lado. E aí, o que é importante destacar? Que já tinha dado uma condenação, o que nós praticamente solicitamos em primeira instância, não o valor da indenização, que nós colocamos lá um valor para indenização, mas conseguimos um valor muito bom também de indenização que nós esperávamos, esse valor corrigido desde a época inicial dos fatos, tudo, mas a ideia aqui foi recorrer também para buscar compreender, porque sabíamos que o município, o estado iria recorrer dessa decisão, então nós buscamos também fazer essa estratégia de recorrer para não chegar lá em cima e os desembargadores simplesmente, eles nem recorreram, então aqui vamos diminuir um pouco o dano. São estratégias, são coisas que vocês vão vivenciando com a experiência e vão vendo, aqui a ideia é fazer nesse sentido, aqui é necessário uma sustentação, esse caso é desnecessário uma sustentação, então são estratégias do processo, nesse caso nós optamos por recorrer, sendo que seria talvez desnecessário. É até complicado um desembargador vendo essa fala, mas são estratégias que você vai adotando. E aí, então, aqui no mérito não assiste razão, até grifei que no mérito não assiste razão aos recorrentes. Por que não assiste razão? Porque foi com base até no voto do relator aqui, Dr. José Luiz dos Santos, ele entende que a sentença se vale, ele traz na íntegra a sentença aqui, ó. Considerando a extinção do feito quanto ao pedido de conserto da rede de esgoto, que foi o que falei para vocês, que foi feito acordo com a companhia saneadora, remanesce a análise o pleito de condenação dos réus ao pagamento de uma indenização pelos danos morais sofridos. E aqui não está nem falando de dano ambiental individual, que nós tanto chamamos ele na inicial, porque ele não entendeu pela responsabilidade civil ambiental. Ficou na responsabilidade civil, então se valeu do dano moral tradicional também. Aí utilizou como base o 37(6), que é a questão da responsabilidade do próprio órgão do poder público, no caso aqui o município e o estado. Então não vou ler para vocês entrar no mérito, mas bem rápido só para vocês compreenderem. E aqui traz então também a questão da responsabilidade civil objetiva no caso. Por quê? Porque aqui tem a ausência de qualquer excludente da responsabilidade. Aqui, ó, importante destacar, eu comentei antes para vocês a questão de que em matéria ambiental nós vamos falar sobre excludentes. Nesse caso aqui, ó, vou ler na íntegra esse parágrafo para vocês compreenderem. Destarte para a configuração da responsabilidade civil ambiental, além da demonstração do nexo de causalidade do dano provocado pelo agente público, sem pericção de culpa, necessária a ausência de qualquer excludente da responsabilização, tais como fato da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Então, nesse caso aqui, não foi entendido dessa maneira, como eu falei, que se fosse no caso de uma responsabilidade civil ambiental de praxe. Então tem que ter muito cuidado, sempre pecando pelo êxito na hora de você tratar o caso, na hora de você fazer a prova. Pensa que não vai ocorrer a inversão, junte todos os documentos possíveis, faça laudo, se possível, pecando
pelo próprio caráter mesmo, de você saber que pode dar errado tal pedido, então eu vou fazer já um pedido subsidiário, então vou fazer algo que vou pedir um pouco a mais dano para dar um pouquinho a menos ali, vou fazer, é isso aí, você tem que saber jogar, são estratégias do processo e pecar pelo êxito sempre. Tem uma outra questão, grifei aqui, informações contidas nos autos e constatações efetuadas, aqui ó, questão da perícia, informações contidas nos autos e constatações efetuadas pelo perito durante a vistoria pode concluir que os fortes odores existentes na região do imóvel dos autores são provenientes do esgoto cloacal lançados pelo presídio regional. Então, o que isso quer dizer? Que a perícia comprovou mesmo que os autores sofreram. Aí tem questão de reportagens também, ó, foi juntada a reportagens. Questão do saneamento básico, ele traz a questão da própria legislação do saneamento, então, e fala também da Constituição Federal, o dever do município e do próprio Estado em zelar pela qualidade de vida das pessoas. Então, faltou aqui do próprio órgão, do próprio poder público no caso. Então, basicamente era isso para vocês compreenderem um caso que era para se dar, onde tem um estado onde o TJ já pacificou a maneira como se dá o dano moral em REIPs em caso de matéria ambiental, de dano individual, e nesse caso não foi considerado. Aí só trago o valor para vocês que ficou em 3.500 para cada autor da ação aqui então. Basicamente seria isso. Nesse caso, ele fala da teoria da culpa do serviço pelo órgão. Eu falei sobre a teoria do risco integral aqui, é uma outra teoria que teria que entrar numa aula também para falar, uma aula falando sobre teorias para compreender um pouco sobre a teoria da culpa do serviço público, então, quando eles atuam com omissão, quando atuam com o caráter da responsabilidade, que inclusive o município aqui teria por que o município está nessa ação? Porque o município tinha que ir lá e atuar com o poder de polícia, multar o órgão estadual, a SUSEP, no caso, que é responsável pelo presídio, para não ocorrer mais esse fato. Eles são responsáveis, então administrativamente o município foi inerte e aqui cabe a teoria da culpa do serviço público então. Aí foi a questão do nexo de causalidade, que também restou devidamente comprovado pela instituição probatória, então foi o que eu quis dizer, como foi a responsabilidade civil tradicional, nós tivemos que comprovar esse nexo de causalidade aqui. Então basicamente era isso e vamos para o outro caso. Esse outro caso já muda completamente o jogo. Por que aqui muda completamente o jogo? Porque aqui, antes até então, eu estava falando sobre a tese. Agora nós vamos entrar num fato onde vai falar que aqui a nossa atuação aqui nesse caso se dá para a parte que gerou o dano. Então vejam a complexidade do direito ambiental, as várias possibilidades que ele te dá. Por que dá várias possibilidades? Há poucos dias eu gravava com um colega, onde ele falou que não teve aula de direito ambiental na faculdade, e ele acreditava que o direito ambiental era só para defesa de multa administrativo, ele não tinha o conhecimento, e aí entrou no mérito da primeira defesa, fez a primeira, e começou a entrar dentro do mérito do ambiental, lá atrás, no início logo após a formação dele, e aí começou a atuar e percebeu as diversas áreas, diversas possibilidades, assim como eu via o direito ambiental de forma específica com a tese lá atrás, hoje já defendendo pessoas que cometeram um dano ambiental, que são supostamente cometeram dano ambiental, nós começamos a ver outras possibilidades, isso que é muito bom e isso que traz essa matéria surreal que é o direito ambiental, que é tão vasta, com vários doutrinadores trazendo algumas possibilidades, outros trazendo outras possibilidades, a mesma questão a jurisprudência que nós mencionamos lá no início, onde alguns desembargadores entendem uma forma, outros juízes de outra, e assim como ministros, chega lá no STJ, no STF, entende de outra forma ainda. Então isso é muito, muito bacana. E aqui eu trago um caso do nosso querido desembargador Rogério Favretto, onde ele menciona muito, ele trata muito do tema no TRF4, então temos o TJ do Rio Grande do Sul para ir para o TRF4. Esse caso aqui foi uma aula, simplesmente uma aula de responsabilidade civil ambiental. Por quê? Porque ele trouxe aqui diversas questões, onde, conforme o entendimento dele, é claro, mas falando sobre responsabilidade objetiva, sobre a separação das responsabilidades, sobre a questão de que elas não se conversam, não tem obrigação de uma
supostamente foi absolvido na esfera penal, vai caracterizar aqui uma também aqui, esse caso, o IBAMA ingressou com uma ação contra alguns pescadores e algumas empresas por estarem pescando espécies de extinção. E aí aqui ele menciona a possibilidade de não foi condenado, foi absolvido na esfera penal. Obrigatoriamente esse processo vai ser julgado improcedente? Não. Então, por quê? Porque as responsabilidades são diferentes, lá é subjetivo, aqui é objetivo. Então, tudo isso é mencionado aqui. Óbvio que eu não vou ficar ponto por ponto, mas é importante destacar isso para vocês compreenderem um pouco sobre a responsabilidade civil ambiental, que é como eu falei lá no início também, poderia ser uma aula. Então, por isso que nós temos uma série sobre responsabilidade civil ambiental e hoje consegui trazer 2 casos para vocês compreenderem aqui. O que esse caso diz respeito? O IBAMA ajuizou uma ação civil pública em desfavor de uma empresa tal e umas pessoas físicas também, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados ao meio ambiente, em virtude do exercício de atividade potencialmente degradadora do ambiente sem a correspondente licença ambiental, bem como em razão da captura, comercialização, armazenamento e beneficiamento de barbatanas de tubarão pertencentes a espécies cuja pesca é proibida. Postulou ainda sejam os réus condenados a fornecer educação ambiental aos seus funcionários e a perda de benefícios fiscais de linha de financiamento relacionada à atividade pesqueira. Então, vejam o caso. Peço desculpa para quem está assistindo e lendo, poderia estar lendo aqui, eu não precisava estar falando, mas para quem está apenas ouvindo nos podcasts, tanto no Deezer, na Amazon Prime, no próprio do iPhone, principalmente no Spotify, que é o que eu uso, o streaming que eu uso. Então, para compreender um pouco mais também. Mas aí, diz em relação aqui a esse caso, o que é muito interessante. Era uma empresa, pessoas físicas que estavam pescando tubarões, espécie em extinção, para utilizar a barbatana e também arraias. Aqui não foi mencionado aqui em cima, mas ele também trata sobre arraias também que são de espécies em extinção. Aí não vou entrar no mérito do caso aqui específico, o caso diz respeito a isso, tantos quilos, quanto foi, mas só para vocês compreenderem. Aqui também o Rogério Favretto, ele se baseou muito na sentença porque ele manteve então a sentença. Foram ambos os réus tanto os réus quanto o próprio IBAMA, porque o IBAMA fez um pedido de indenização bem alto, então o IBAMA também fez uma apelação, todos aqui então apelaram, tanto os autores quanto os réus, mas o desembargador manteve a decisão. Primeiro grau. Aí aqui, solidariamente, condenar os réus, a sentença, solidariamente ao pagamento de R$ 1.113.660, o qual é revertido ao fundo. E comercialização em decorrência por danos causados ao meio ambiente, em decorrência do armazenamento e beneficiamento e comercialização de barbatanas de tubarão e raias pertencentes a espécies ameaçadas de extinção. Quantia a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Então, barbatanas de tubarão e raias pertencentes a espécies ameaçadas de extinção. E aí também condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 371.220 a título de danos morais coletivos. Só um minuto, pessoal, que está tocando aqui uma ligação urgente, depois eu atendo. R$ 371.220 a título de danos morais coletivos, montante a ser revertido para o fundo, que é aquele dano moral coletivo pela degradação do meio ambiente, então. Aí tem outras condenações, enfim, alguns pedidos foram julgados improcedentes, mas por que eu falei que era uma aula aqui? Porque ele fala tudo aqui, todo aqui o sentido de cada apelação, de cada parte, mas aí ele entra no mérito aqui, voto. Independência das esferas penal e civil. Por quê? Porque tanto a empresa quanto os réus, pessoa física, foram absolvidos na esfera penal. Então ele menciona, primeiramente, o fato de ter ocorrido a absolvição na esfera penal não possui o condão de impedir uma eventual condenação ao pagamento de indenização por ilícito de responsabilidade civil ambiental. E aí ele segue mencionando o porquê, que lá é uma responsabilidade e aqui é outra.
espécie de responsabilidade. Então, lá tem uma natureza que tem outra. Então, são objetivos diferentes e por isso que não pode se confundir. Por isso que uma absolvição lá não pode caracterizar aqui um impedimento de uma responsabilidade. Então, isso é muito importante. Isso aqui foi uma aula. Quem tiver interesse, por favor, pessoal, comentem aqui embaixo, caso que vocês queiram que nós relate mais. Se vocês gostaram desse vídeo compartilhando a tela e mostrando um caso na prática, onde vocês caso tenham interesse em receber também esse material, podem nos solicitar. Sabem que nós somos muito abertos, gostamos desse contato, tanto com colegas quanto com clientes, e até mesmo colegas que eu falo, engenheiros, não apenas engenheiros ambientais, engenheiros civis de diversas outras áreas também, mas que atuem. O nicho do direito ambiental ele é muito amplo, ele traz aqui uma multidisciplinariedade de áreas em onde é muito bacana, o convívio nosso com diversos profissionais multidisciplinares é muito amplo. Aí ele menciona a questão do licenciamento ambiental, tem como função exatamente a prevenção de danos ambientais, o que não ocorreu no caso. Eles estavam atuando sem licença ambiental, o que é necessário para esse caso, esse tipo de pesca aqui, né? Primeiramente, a responsabilidade objetiva apenas é admitida na esfera civil. Para a caracterização de ilícito administrativo ou criminal, a responsabilidade é subjetiva, que é tópico para nós, para uma outra série, não para falarmos hoje sobre a responsabilidade administrativa e criminal. Ainda em matéria ambiental. Isso porque o valor protegido nessas esferas é diverso, o que eu mencionei anteriormente. Na civil, busca-se a reparação de um dano, independentemente da culpa do agente que porventura o causou. Trata-se de uma esfera com critérios bastante flexíveis, tendo em vista que o objetivo não é a punição do réu, mas de uma reparação de um outro valor protegido pelo ordenamento jurídico, que é o meio ambiente em si. Nas esferas criminal e administrativa, o foco não é a reparação em si de um dano causado a outro, mas de fato a punição de um agente. Nesse caso, exige-se a comprovação de uma responsabilidade subjetiva, muito mais rigorosa do que no caso ilícito civil. Por quê? Porque aqui é objetiva, lá é subjetiva, aqui tem o objetivo de reparar o dano ambiental, lá tem o objetivo de punir o agente. Então, ela tem que ser muito mais, não pode ter, aqui pode se dizer assim, não precisa ter 100% de certeza, como eu falei lá no início, a teoria do risco criado, presume-se a probabilidade da responsabilidade. Lá, na esfera civil administrativa, não. Lá tem que ser 100% de certeza para haver a condenação. Então, todos pensam dessa maneira? Não. Doutrinadores pensam diverso, alguns desembargadores pensam diverso. Mas esse caso aqui é bacana porque realmente ele traz o julgado e explica a fundo. Como tem desembargadores que dão um julgado, simplesmente traz uma jurisprudência ali para comprovar, fundamentam de maneira um pouco mais fraca. Aqui não, aqui traz a fundo a teoria mesmo. A teoria é a própria prática, né, a legislação em si. Trata-se de hipótese de aplicação do princípio do poluidor-pagador. Óbvio, não falei até aqui então do poluidor-pagador, pode ser até um episódio separado sobre o poluidor-pagador, que vai caracterizar também a inversão de ônus da prova e todas essas questões, mas aqui objetivamente foi o quê? O poluidor está pagando pelo seu, todo bônus gera um ônus, e nesse caso aqui é óbvio, até a questão, isso vem do direito romano, né? Onde aquela pessoa que está angariando verbas, está recebendo por uma própria infração, e no caso aqui é uma atividade ilícita, é lícita a atividade da pesca. Então, e em outros casos, pode ser uma atividade simplesmente ilícita, tem licença, também poderia estar sendo punida. Estão com licença, mas estão pescando uma outra espécie em extinção. Não pode. Então, o que tem que ficar claro aqui? Que mesmo atividades lícitas são passíveis pela responsabilidade de ter o caráter objetivo, independe da culpa. Então, aqui o que eu quero dizer com isso? Teve lucro? Aqui é o princípio segundo o qual é inadmitida a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. O que isso quer dizer? Olha essa frase. O que isso quer dizer? É inadmitida a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Ou seja, se o autuado está tendo lucro com essa atividade, ele vai ter que ter também o ônus de pagar por essa atividade.
E aqui no caso, como ele não sequer tinha licença, ele vai ser obrigado a reparar o dano ambiental e também foi condenado a danos morais coletivos com caráter ambiental. Então vejam só que interessante. E é uma aula, acho que acredito que a princípio era isso, aí ele entra no mérito muito das provas aqui, é que ele menciona novamente a responsabilidade civil objetiva ambiental clássica e entra nessa nova categoria, ainda sob debate do dano moral ambiental, que eu acabei de falar para vocês, dano moral com caráter ambiental, que no outro caso que eu mencionei sobre o presídio anteriormente, ele não foi caracterizado dano ambiental individual. Por quê? Porque não foi caracterizada a responsabilidade ambiental, a responsabilidade civil ambiental, foi caracterizada lá a responsabilidade clássica, a tradicional, que é a responsabilidade civil normal. Essas perdas possuem natureza diversa do mero dano ambiental e precisam ser incluídas na categoria do dano moral coletivo ambiental. Aqui ele está fundamentando a decisão lá em cima que foi mantida, que eu mencionei lá no início, então, do mais de 1 milhão em um caráter e a de 300 e poucos mil reais foi a questão, 360 mil reais, foi desrespeito ao dano moral ambiental, então. Basicamente seria isso, aí ele segue a questão de... Falando um pouco das provas mesmo, é um acordo grande, a princípio 36 folhas, acredito que eu não separei mais nada aqui, era isso mesmo então. Então muito bacana trazer isso, encerro aqui o compartilhamento, trazer todas essas informações para vocês para compreenderem um pouco mais. Poderia aqui ficar falando horas, dias sobre a responsabilidade civil ambiental, tanto que em nosso curso nós aprofundamos como fazer algumas demandas, como você vai, quando você está atuando para uma frente, como você vai conduzir, quando você está atuando para outra frente, como você vai proceder, qual julgado você vai pegar, qual doutrinador você vai usar, e deve fazer uma sustentação? Não deve fazer um despacho com o juiz, tudo isso nós mencionamos, e é muito importante, são estratégias processuais. Por isso que nós podemos, às vezes o pessoal até comenta, como vocês estão trazendo tudo isso? Vocês estão trazendo aqui de graça para conteúdo? O nosso conteúdo é muito mais fundo. O cliente que nos contrata sabe disso. O cliente, a partir do momento que ele nos contratou, às vezes o cliente até está conosco. O preço de vocês é bem acima do mercado, vocês têm não tem nem como comparar, e realmente nós não temos nenhum objetivo de se comparar com o preço, porque nós entregamos um valor muito grande ao cliente. Esse é o objetivo. O advogado que aqui nos escuta, você tem que entregar valor ao seu cliente. Então, essa que é a ideia, é você estudar o caso a fundo para trazer para o seu cliente, para trazer o melhor direito possível. As frentes são inúmeras. Eu acabo de trazer aqui um caso onde nem foi é um caso típico de responsabilidade civil ambiental. O desembargador não entendeu dessa forma. Talvez tivesse feito uma sustentação, algo a mais, poderia até ter aumentado o dano. Então, você vai pegando coisas onde você vai trazendo e vai sempre melhorando, gerando mais valor ao cliente. Por isso que esse é o diferencial. Seja diferente, seja original, entregue o melhor para o cliente. E são muitas as possibilidades. Pessoal, então esse foi mais um episódio de responsabilidade civil ambiental. Fica aqui o meu agradecimento, a gratidão. Não deixe de curtir esse episódio, compartilhar. Deixe o seu like no episódio aqui, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima. Obrigado.